Bom dia a todos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero convidar você nesse dia a refletir comigo em Êxodo capítulo 13, versos 17 e 18. A palavra de Deus diz assim: Tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, posto que mais perto, pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, e vendo a guerra, e torne ao Egito. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados, subiram os filhos de Israel do Egito. Refletiremos nesse dia a respeito do tema o caminho da libertação. Nós podemos observar nesse relato, então, algo que chama a nossa atenção. E o que pode, então, chamar mais atenção do povo de Deus do que observar esse processo que, ao mesmo tempo que é um fato antigo, é um fato do nosso cotidiano. Hoje, muitas pessoas continuam vivendo em cativeiro. E cativeiros, muitas vezes, diferenciados. Existem muitas pessoas que ainda vivem o cativeiro das drogas, do álcool, da prostituição, da pornografia, das traições, das mentiras. Existem muitas pessoas que vivem o cativeiro do adultério. E se nós fôssemos enumerar, certamente encontraríamos muitos cativeiros, locais que mantêm essas pessoas como verdadeiros escravos. E muitas vezes nós vamos encontrar uma resposta que satisfaz, talvez, esse questionamento. Por que muitas pessoas vivem, então, escravas, vivem cativas? E simplesmente, quando nos deparamos com o livro de Provérbios, no capítulo 14, verso 12, nós vamos entender a razão disso. Porque muitas pessoas, certamente, às vezes vão olhar para esse tipo de caminho pelo qual estão percorrendo e imaginam em suas mentes que é o caminho certo a ser seguido. Contudo, Salomão, no Provérbio 14, verso 12, vai nos dizer que há caminho que o homem parece direito, mas ao cabo dá em caminhos de morte. E isso certamente é uma profecia que tem se cumprido dia após dia. No entanto, a palavra de Deus tem uma proposta nesse dia para mim e para você. O Senhor nosso Deus tem mostrado para nós uma opção assertiva para que nós, a partir de hoje, possamos caminhar por um caminho correto, um caminho que pode nos tirar dessa enrascada a qual a maioria está vivendo. O Salmo 25, verso 8, nos diz que bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores. E nós podemos ainda perceber que o Senhor Deus, ele nos mostra a saída pelo exemplo. O Senhor Jesus Cristo foi um líder nato. E a palavra de Deus vai nos mostrar, então, no Evangelho de Lucas, capítulo 13, verso 22, que passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. Durante, então, o seu percurso para a terra prometida, a terra de Jerusalém, que um dia fora prometida aos filhos de Israel, o Senhor, ao passar de aldeia em aldeia, ele então fazia isso, ele ensinava enquanto seguia caminhando para Jerusalém. Então nós podemos perceber algo diante disso, já partindo para a conclusão dessa reflexão, que o Senhor nosso Deus, ele nunca nos desampara, ele está conosco constantemente. A sua presença é real quando eu e você desejamos a sua companhia para caminhar no caminho certo. Não pegando atalhos, mas seguindo pelo caminho que Deus, então, tem colocado diante de nós. Diante disso, nós podemos perceber que a presença do Senhor, sem dúvida alguma, ela estará conosco dia e noite. Mas desejo muito que você faça a opção de abandonar seus pecados, seus erros, suas falhas e dê atenção à palavra de Deus e às mudanças que Deus deseja fazer na sua vida.
E tenha certeza que a partir do momento em que isso fizer, você perceberá que o Senhor Deus irá sempre adiante de você. A palavra de Deus, em Êxodo 13, versos 21 e 22, diz que o Senhor ia adiante deles durante o dia, numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Nunca se apartou do povo a coluna de nuvem durante o dia, nem a coluna de fogo durante a noite. Então nós podemos perceber que o Senhor nosso Deus, Ele é fiel e que Ele está conosco todos os dias. E de certa feita eu concluo usando as palavras do Senhor Jesus, que nos ensina a guardar todas essas coisas, que nos ordena a guardar tudo isso. Ele faz a promessa dizendo nisso: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Evangelho de Mateus 28, 20. Que eu e você, durante esse dia, possamos refletir sobre isso, sobre esse ensino do caminho da libertação, e que nós possamos tomar posse dessa promessa, tomar posse das orientações desse guia maravilhoso. Fique com Deus, tenha um dia abençoado em nome de Jesus.